Muito boa noite. Muitos de nós já ouvimos falar da cientologia, nem que fosse por via das notícias de gente famosa, como Tom Cruise, Madonna ou John Travolta, que se associaram a esta organização dita religiosa. Mas o que nunca se ouve falar é do que está detrás de tudo isto. E acredito que os relatos que lhe vou mostrar são de assustar qualquer pessoa. E o que vai ver resulta de uma investigação jornalística feita ao longo de um ano e dela resultam vários dados preocupantes. A cientologia tem fundos quase ilimitados, milhares de milhões de euros, tem um serviço de espionagem a nível planetário, perseguem, intimidam quem sai da organização ou quem a ataca. Sabem tudo sobre políticos e personalidades. Está infiltrada em governos de vários países. Na Rússia tem até escolas junto de silos nucleares secretos. Os serviços secretos do Kremlin ficaram espantados com os ficheiros encontrados nesta organização. O governo alemão caracterizou a cientologia como uma organização totalitária. Em França foram condenados por fraude organizada. Na Grécia foi considerado um perigo para o Estado. Em Portugal também existe uma delegação. No entanto, nos Estados Unidos passou a ser reconhecida e até nem paga impostos. Bill Clinton escreveu sobre ela. Tudo nasceu da cabeça de um homem que, nos anos 50, já falava de uma civilização extraterrestre, de onde descendemos, e defendia que tudo é permitido para salvar a humanidade das doenças mentais. Tudo justifica os meios. Uma aldeia perto de Berlim, na Alemanha. O antigo comissário da Igreja Protestante na Alemanha, Thomas Gandalf, aqui à esquerda, é visitado regularmente por Gary Armstrong, um antigo membro da cientologia. Nos anos 70, Gary Armstrong era um colega próximo do fundador do culto, Ron Hubbard, o líder da cientologia, que até foi padrinho do seu casamento. Desde que deixou o culto no início dos anos 80, Gary tem trabalhado como conselheiro sobre problemas relacionados com a cientologia. O Serviço de Informações da Cientologia segue-o há 30 anos. Também chegaram observadores a Buchautal, na Alemanha, onde Gary se encontra neste momento. Num dia da primavera de 2003, Gandalf e Armstrong iam participar num serviço religioso em Berlim. Os seus perseguidores apareceram subitamente. And then we saw him like he was taking photos. They thought, guy's got a gun. You know, so it was terrifying. A perseguição despertou grande interesse mediático. O executante, um avaliador imobiliário de Berlim, foi mais tarde multado por violação de regras de trânsito. A cientologia admite responsabilidade dos seus membros. Ich habe von keiner Sekte erlebt, was ich von Scientology erlebt habe, dass ich auch physisch angegriffen worden bin. Armstrong tem recolhido relatos de incidentes deste género. Para ele, a perseguição no carro não foi um caso isolado. I believe that there's nothing that they would not do for Scientology. So they will commit any crime, as we know, for Scientology. And as the pressure mounts against Scientology and against the leader, whoever that is, then the possibility of a real catastrophe, assassinations, becomes realer and realer. E até assassinatos. E uma vila na Alemanha é um alvo do culto? A cientologia é uma organização mundial, tem filiais em quase todo o lado. Na internet, a organização apresenta-se como uma estrutura complexa de várias associações e firmas. O americano Ron Hubbard, escritor de ficção científica, afundou o culto em 1954. O seu objetivo é a chamada libertação do planeta Terra e construir uma nova civilização sem doenças mentais. Hubbard diz que a cientologia possui a única tecnologia que pode garantir a sobrevivência do homem. Uma técnica psicológica chamada auditoria, uma espécie de teste de detecção de mentiras a que leva os sujeitos a vidas passadas. Os críticos descrevem este método como uma típica lavagem cerebral.
Ron trabalhou no Serviço de Inteligência da Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial e mais tarde viveu muito tempo no navio. Ele escreveu que de respeitar a lei era necessário para atingir os objetivos da cientologia. Mentir, roubar, corrupção, tudo isto era permitido como um meio para salvar a humanidade. Com esse objetivo, nos anos 60, criou o seu próprio serviço de informações. No início chamou-lhe Gabinete do Guardião. Rapidamente, mais de 1000 agentes e informadores trabalhavam para o serviço. Hubbard estabeleceu os objetivos, por exemplo, como eliminar inimigos e conseguir controle dos mídia e dos políticos. Este é David Miscavige, o sucessor de Hubbard. Ele lidera os cientologistas há 30 anos e implementa as diretivas do fundador. Estrelas de Hollywood como John Travolta ajudam-no na tarefa. O culto também pode contar com o apoio de outras celebridades como Chrissy Alley ou Tom Cruise. Nesta fotografia está com Miscavige. Num livro do ex-cientologista Mark Hadley, pode ler-se Retratos de cortar a respiração. Hadley descreve também como a OSA o assediou antes de ter partido em 2005. Fomos a Washington para o conhecer. Mark Hadley produzia filmes de propaganda da cientologia. Hoje é um empresário de sucesso no setor da multimédia. Most of the people that work for OSA, that work in the Scientology OSA unit, are people who've been in Scientology for 20, 30, 40 years. And they are 100% dedicated to Scientology 24/7, 365 days a year. That's all they do. The people that work directly in the OSA unit, they are convinced that the future of all mankind's eternity depends on what they do. If they don't do what they are told by David Miscavige, then the future eternity of mankind could be sacrificed. Nos anos 70, o fundador do culto e a cientologia entraram em conflito com as autoridades americanas. Na altura, o Serviço de Informações do Culto foi responsável por um dos maiores escândalos de espionagem interna na história dos Estados Unidos, conhecido como Operação Branca de Neve. Agentes da cientologia infiltraram-se nas autoridades e nos ministérios. Roubaram milhares de ficheiros e puseram escutas em políticos, ganhando assim acesso a informação secreta sobre as medidas do governo contra o culto. Foi um momento negro na história americana. O FBI descobriu o caso em 1977. 11 líderes cientologistas foram condenados a penas de prisão e o culto entrou numa crise profunda. Também havia, na altura, pressão das autoridades fiscais para pagarem centenas de milhões de dólares em impostos em atraso. O culto passou ao contra-ataque. Processou milhares de funcionários e quase paralisou as autoridades fiscais. Em 1993, as autoridades capitularam. A cientologia foi reconhecida como organização de caridade e recebeu uma total isenção fiscal. A partir daí, o culto era socialmente aceitável em todo o mundo. Why United States tax authority, why they are the ones who say who and who isn't a religion, that doesn't make that much sense. But the way the Scientologists saw it, they saw it as a major way to be able to get themselves recognized as a religion in other countries. A vitória sobre as autoridades fiscais foi da OSA. Descobrimos enormes recursos pessoais e financeiros investidos. Na altura, o diretor dos serviços de informação era Mike Rinder. Vimos antigas gravações de Mike Rinder. Ele é filho de cientologistas, subiu na hierarquia sob a liderança de Miscavige e foi o homem à frente da OSA desde os anos 80. Ele fez muitos inimigos durante esse tempo. Pode ler-se na internet que ele deixou a organização em 2007, mas continua a partilhar a ideologia. Ele agora é porta-voz de um grupo chamado Cientologistas Independentes. Quisemos entrar em contacto com ele através de antigos membros de cargos elevados no culto. Fomos à Flórida.
onde pensávamos estar o antigo diretor da OSA. Um colega americano vem buscar-nos. Ele entrou em contacto com Rinder através de um intermediário. No entanto, Mike Rinder estabeleceu algumas condições. Perguntas fundamentais sobre o fundador do culto, Hubbard, são um assunto tabu. Ao estilo dos serviços secretos, a reunião decorre num hotel perto da cidade de Tampa. Mike Rinder está de sobreaviso. Ele teve um desentendimento com o líder da seita, Miscavige. Leave. The police are on the way. The police, I don't care. You don't understand anything, dude. You're a retard. You have difficulty understanding things. Mike Rinder está a ser atacado com os seus próprios métodos. A OSA, no seu tempo, fez um ótimo trabalho em conseguir a grande vitória da isenção fiscal. The premises. Leave 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 the premises. Miscavige knows full well that, at least in the United States, you are pretty shielded from law enforcement, even from civil litigants, from any sort of outside intrusion into the affairs of the church, because courts in the United States cannot make decisions with respect to the free exercise of religion. That IRS exemption gained a huge shield that could be used to prevent any outside overview and outside influence on the church. A natureza não lucrativa da organização também protege a OSA. Os seus 3 departamentos mais importantes são investigações, relações públicas e a secção legal. Voltamos para a Europa para investigar uma das primeiras grandes operações dos serviços de informação da Cientologia, na Alemanha. O destino é Remagen, na margem do Reno. É aqui que vive o advogado Ingo Eisenman. Ele processou a Cientologia nos anos 70. Os seus clientes sentiram que tinham sido enganados pelo culto. Tinham pago preços extremamente elevados por cursos que alegadamente iam libertar a mente. Consequentemente, Eisenman tornou-se um alvo. Hoje em dia ele gera um dos websites mais complexos sobre o culto da Cientologia. Ich halte die in jeder Hinsicht für gefährlich. Einmal für den Verbraucher. Ja. Die Verbraucher werden massiv geschädigt. Diejenigen, die da reingehen, nicht nur Geld, sondern in der kompletten Lebensführung und Lebenshaltung. Zum anderen aber auch durchaus die Öffentlichkeit. Ja. Das ist letzten Endes der Grund auch, warum der Verfassungsschutz sich damit befasst. Würden Sie sagen, dass Scientology verfassungsfeindlich ist? Ja. Das ist eindeutig, Scientology ist verfassungsfeindlich. Verfassungsfeindlich kann durchaus sein, wer ständig den Strafgesetzen zuwiderhandelt. Und da bin ich der Meinung, das ist bei Scientology der Fall. Ja, und dann gibt es aber auch durchaus die menschen- und grundrechtliche Schiene. Und auch da bin ich der Meinung. Pode ser provado. Eisenman foi espiado e seguido por este homem, Norman Schukanek. Contabilista, ele juntou-se ao culto porque esperava ser mais bem-sucedido na sua vida pessoal e profissional, participando nos cursos de personalidade. Schukanek aceitou falar, pois diz estar arrependido. OSA suchte Personal, weil die gegen die Gegner verstärkt vorgehen wollten. Und da wurde ich angeworben. Und es war also mir nicht mal bekannt, was die Zielperson genau gemacht hatte. Es wurde einfach gesagt, das ist ein Böser, da müssen wir was gegen tun, das ist ein Feind, das ist ein Gegner und wir brauchen jemand, der den bespitzelt.
Shukanek roubava e procurava informação no lixo do alvo. No início dos anos 90, ele e um colega foram à casa de Ingo Heinemann e roubaram-lhe o lixo várias vezes durante meses. Depois, o caixote era devolvido. Os documentos roubados eram enviados para um apartado em Hamburgo. Was konnten Sie denn feststellen in dem Müll von Herrn Heinemann, was über ihn Aufschlüsse ergeben hätte? Ja, es wurde nach allem, was irgendwie informativ war, gefragt. Dazu zählte natürlich Schriftverkehr jeder Art, dazu zählten eben Medikamente, ob Alkohol konsumiert wurde. Alles war von Interesse, welche Zeitungen gelesen wurden. Ele seguia as regras da OSA criadas pelo fundador da Cientologia. Métodos dos serviços secretos semelhantes aos da CIA ou do KGB. Es gab Anleitungen für alle möglichen Dinge, zum Beispiel Anleitungen, wie man flüssig lügen lernt. Es gab aber ebenso gut Anweisungen, wie man Stalking durchführt. Da gibt es genau vorgeschriebene Regeln, wie man damit kaum erwischt wird, aber dennoch dem Stalking-Opfer da wirklich was dem Übel zusetzen kann und viele andere Dinge. Es gibt die Anweisung, dass man Leute finanziell ruinieren soll, wenn es irgendwie möglich ist. Nessa altura, durante uma rusga, soube-se que Ingo Heinemann estava a ser espiado pela OSA. Os investigadores descobriram documentos altamente controversos. Incluíam o chamado At Write-Up, diretivas detalhadas para os agentes da OSA. Conseguimos ter acesso a um dos ficheiros sobre o ex-membro da Cientologia, Mark Hadley. Ficheiros de investigação e protocolos de escutas. Foram gravadas conversas telefónicas de relações pessoais e profissionais. Até existe um relatório escrito com todos os detalhes de uma festa de aniversário. OSA also hires hordes of lawyers and private investigators, and OSA also utilizes members of Scientology all over the world that operate as Scientology operatives, but they're just members of Scientology. O governo do Estado da Baviera, em Munique, é um dos alvos da Cientologia. A OSA tem o quartel-general alemão em Munique e o governo tem atacado o serviço de inteligência desde os anos 80. Der Geheimdienst OSA ist für Scientology etwa das, was für die DDR die Stasi gewesen ist. Es ist ein System, Informationen zu sammeln, aber dann auch aus diesen Informationen ganz systematisch Aktivitäten zu entwickeln. Also beispielsweise Informationen dann gegen die Menschen einzusetzen, wenn sie aussteigen wollen, dann würden die potenziellen Aussteiger damit erpresst, dass diese Informationen ganz bewusst an die Öffentlichkeit gegeben werden. O Gabinete Alemão de Proteção da Constituição acredita que a OSA usa enormes recursos humanos e financeiros para adquirir informação. O dinheiro para isto vem do chamado baú de guerra, para o qual cientologistas abastados, mas não só, doam grandes quantidades de dinheiro. Supõe-se que estejam cerca de $1.000 milhões no baú de guerra neste momento. The reason that Scientology and their OSA unit are able to get away with what they get away with is because of the money. In the end, I think anything and everything that occurs that might be looked at as illegal, or infiltration, any of these certain things that OSA does, the spying, the private investigators, it's all kept in motion and kept alive by money. The amount of money spent, when I was there in the 2000s, the amount of money that was being spent on OSA weekly was $100,000. That was just that's how much they got a week. Hamburgo, Alemanha. Queremos perceber por que motivo o Gabinete de Proteção da Constituição está interessado na OSA. Scientology hat sehr deutlich erklärt und hat davon niemals Abstand genommen, dass sie eine neue Zivilisation wollen und dass es sich um eine scientologische Zivilisation handeln soll. Und sie haben auch sehr deutlich gesagt, und davon nehmen sie auch keinen Abstand, dass es erst eine wahre Demokratie mit Scientologen gäbe. Und tatsächlich ist es so, dass es sich um einen totalitären Psychokult handelt mit eindeutigen politischen Ambitionen
O Gabinete de Proteção da Constituição expôs um agente da OSA em Hamburgo recentemente. Es sind da ein paar Profis drunter, das merkt man, wenn OSA-Agenten aus den USA hierher kommen. Die betreiben ja glattweg Observationen von den USA durchgehend bis nach Hamburg. In den Flugzeugen sitzen hinter den Kritikern in der Reihe, hören vielleicht auch sogar dabei noch zu, was die reden. Übergeben hier an deutsche Scientologen, die sich als Observanten betätigen. Observações na Alemanha, hoje em dia. No verão de 2011, observámos uma operação de vigilância no aeroporto de Hamburgo. Úrsula Caberta, que ainda é uma crítica ativa do culto psicológico, aguarda um ex-cientologista que tinha um cargo elevado. Foram vistas pessoas a tentar tirar fotografias discretamente e um outro homem estava a observar. Pelo menos 6 pessoas documentaram a chegada e transferiram a informação por telemóvel. Úrsula Caberta recebe o convidado dos Estados Unidos, Marty Rathbun. Ele era o número 2 da Scientologia, abaixo de David Miscavige. São vistos mais observadores. Os antigos membros de topo, como Rathbun, são opressores, segundo Hubbard, ou seja, arqui-inimigos do culto. A OSA usa os seus detetives para perseguir dezenas destes opressores por todo o mundo e silenciá-los. Decidimos falar com uma das pessoas que tirava fotografias a Rathbun e que não era uma pessoa muito discreta. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag, wir sind von Arte. Von wem sind Sie? Von Arte. Wollten Sie auch Marty Rathbun begrüßen? Wen wollten wir was? Marty Rathbun begrüßen. Wer ist das? Na, den Sie eben so fotografiert haben. Ah. Und, haben Sie was dagegen? Die kennen Sie den? Nee. Warum fotografieren Sie den denn dann? Weil ich viele Leute fotografiere, genauso wie ich Sie jetzt fotografiere. Problem? Consulado americano em Hamburgo. Úrsula foi convocada várias vezes para justificar as suas medidas contra a Scientologia. As autoridades americanas avançam regularmente com um enorme apoio ao culto. Desde que o governo alemão caracterizou a Scientologia como uma organização totalitária, tem havido uma pressão substancial dos Estados Unidos, especialmente do Departamento de Estado. No próprio consulado, realizaram-se eventos para promover a organização da Scientologia Narconon. US-amerikanisches Generalkonsulat lädt ein. Die haben eine bestimmte Einladungsliste von Wirtschaftsleuten, von Politikern, Polizeipräsident, Politiker, Abgeordnete, alles. Wenn ich als eine extremistische Organisation an die Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Kultur herankommen will, dann ist keine bessere Plattform gegeben als ein amerikanisches Generalkonsulat. Und genau das machen sie und das zeigt den Einfluss. How do you get it channeled down to the consul in Hamburg, the American consul in Hamburg? I don't know. You get the State Department you brief the State Department and you get them to instruct the local consuls. And who gets the State Department to do this? The people that go see them. Ann Archer went, Kurt went, John Travolta went, a bunch of lobbyists went, lawyers went. They were all... I mean, I went to the State Department one time. I can't even remember what it was for, but it was to brief someone about what was going on with the discrimination against Scientologists in Germany. Hamburgo. Scientologistas manifestam-se em frente ao escritório de Úrsula Caberta. O assessor da imprensa da OSA, Jörg Steller, está entre eles. Eventos como este são uma das tarefas do Departamento de Relações Públicas da OSA. Há meses que a equipa pedia em vão uma reunião na Alemanha. Mas agora Jörg Stettler, da secção alemã, estava a aproximar-se de nós. Und mein Antrag besteht, das kann sie aufnehmen, setzen wir uns zusammen. Ja, und sie wollen nicht. Und sie haben mir auch gesagt, sie sind nicht interessiert daran, Recherchen zu machen. Doch, aber erst nach einem Vorgespräch. Das ist der Punkt. Das Vorgespräch haben wir jetzt schon 6-mal geführt. Am Telefon, per E-Mail. Nee, das war immer, nein, ich will kein Vorgespräch. Das war das Gespräch, ja.
Wir haben bestimmt 6-mal telefoniert. Ich habe Ihnen schriftlich alles geschickt. Sie sind nicht bereit zu einem Fernsehinterview. Stimmt nicht. Sie haben ungefähr 15 Mails, die Sie nicht beantwortet haben, wo die Fragen von mir nicht beantwortet wurden. Das stellt Ihnen Fragen und es ist nicht so, dass Sie das Fernsehinterview. Das ist der zweite. Nein, aber wir dürfen doch hinterfragen. Wir dürfen doch Ihre Fragen hinterfragen, ja? As pessoas de Stettler filmaram a conversa. Perguntámos por que motivo a Scientologia estava a observar Mark Hadley quase 24 horas por dia. Ja, das habe ich keine Ahnung, was da Sache ist, woher Sie diese Informationen. Schauen Sie, wir sind ja in Kontakt. A Stettler é especialista nos mídia e sabe como evitar perguntas de jornalistas. A verdade é que há meses pedíamos uma entrevista. Responderam a longas listas de perguntas sem resultado. Disseram que preferiam ir a um programa em direto. Mas pelo menos Stettler confirmou por e-mail uma sentença na Alemanha em que partes dos ensinamentos de Hubbard são considerados incompatíveis com a Constituição. Não é assim que a equipa vai descobrir informações sobre redes internacionais da Scientologia. A Scientologia também está muito ativa em França. Foi o único país na Europa Ocidental que fez uma tentativa séria para desmantelar o culto. Fomos para Paris. Vezes sem conta, a Scientologia conseguiu sobreviver aos tribunais em França. Mas em janeiro de 2012, o Tribunal de Recurso Parisiense confirmou uma decisão sensacional. O culto é obrigado a pagar uma multa de 600 mil euros por fraude organizada. Il y a eu incontestablement des pressions politiques, officiellement. Notamment Madeleine Albright est intervenue lorsqu'elle était secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Elle est intervenue directement auprès du Premier ministre à l'époque pour essayer de soutenir la Scientologie. Il y a un certain nombre de politiques américains qui défendent la Scientologie. Como é possível que também em França políticos americanos defendam a Scientologia tão incondicionalmente? Como foi que Michael Rinder conseguiu fazer isto? It was done through hiring the right people with, just like everything in Washington is done. You can go and hire a former State Department executive who's now in private practice. You can go hire a lobbyist who knows ex-Joe Blow. You can go hire this person. Everything in Washington is done by lobbying and finding the people that know the people, that eat lunch with the people, that can talk to the people. Deixamos Paris. Vamos para Atenas, Grécia. Ao encontro de Antónis Bosnakoudis, jornalista de investigação e especialista em serviços secretos. Em 1995, pais preocupados invadiram o quartel-general da Scientologia em Atenas, temendo pelos seus filhos, que tinham sido recrutados. O procurador-geral agiu e ordenou uma busca às instalações. Bosnakoudis mostrou os documentos encontrados nas buscas. Incluem planos de um projeto chamado Bulgrávia, para ganhar influência nos governos dos Estados Balcãs, após a queda do comunismo nos anos 90, Bulgária, Grécia, Albânia e Jugoslávia. Η πρώτη έφοδος είχε γίνει επειδή είχαν αναφερθεί συγκεκριμένα γεγονότα που οδηγούσαν την πεποίθηση σχετικά με το τι γίνεται, την οδηγούσαν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ουσιαστικά για την καταστροφή οικογενειών, την εκμετάλλευση ανθρώπων και γενικά ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα στοιχεία όμως που βρέθηκαν έδειξαν ότι η υπόθεση είναι πολύ πιο μεγάλη και υπάρχουν και προβλήματα εθνικής ασφάλειας. O procurador-geral ordenou mais buscas para preparar processos criminais contra o culto. Durante a terceira rusga no centro de Scientologia, KEF, em Atenas, os agentes descobriram centenas de documentos incriminatórios, muitos deles encriptados.
Busnakudis mostrava as provas de que a OSA manteve registros de cerca de 2.000 pessoas da vida pública grega. Estão listados informantes da OSA nos serviços secretos, nas Forças Armadas e nos mídia. É a primeira vez desde que a Operação Branca de Neve nos Estados Unidos que tantos documentos secretos da OSA são divulgados. As rusgas tornaram-no um assunto de Estado e mais uma vez podia ser seguido até às agências governamentais americanas. Ναι, αυτό το έγγραφο βρέθηκε κατά τη εφόδου εισαγγελέα Αγγελή το 1995 στα γραφεία της Scientology και είναι το καλύτερο παράδειγμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποδείξουμε ότι η CIA έχει σχέση με μυστικές υπηρεσίες. Uma análise do dossiê revelou que a OSA estava de olho em figuras proeminentes, como o ministro grego da Ordem Pública, Stelios Papatemeles. Começaram campanhas de calúnia. O ministro fala de interferência do estrangeiro na política grega. Είναι πρόδειλη η σχέση της Scientology με την CIA, δηλαδή με το βασικό αμερικανικό κέντρο αποφάσεων και επίσης διαπίστωσε ότι ήμουν ένας από τους στόχους της οργάνωσης αυτής. Φαντάζομαι ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν κάποιο κακό σε βάρος μου, αλλά... A Procuradoria-Geral grega considerou as atividades dos serviços secretos do culto como um perigo para o Estado. Estavam particularmente preocupados com as ligações entre a OSA e as autoridades americanas. O culto foi condenado em 1997. O quartel-general fica numa área decrépita do centro de Atenas, ao lado de um ponto de tráfico de droga. Não há sinal do Departamento Antinarcóticos da Scientologia, Narconon. Em vez disso, 2 membros do culto tentam impedir a nossa equipa de filmar. Os cientologistas continuam a exigir que a equipa pare de filmar. Tell me, you're showing these books for the public, so where's the problem for me to film it? Why? There's no answer. Como habitualmente, pedem para enviar primeiro as perguntas por escrito e depois logo se vê. As antigas instalações do culto em Atenas continuam banidas, mas o culto está ativo, com outro nome. Alguns dos documentos apreendidos em Atenas vêm da Rússia. Falam de atividades da Scientologia no país e contêm indicações de infiltrações na indústria de armamento. Deixamos Atenas a caminho da Rússia. Após o colapso da União Soviética, a Scientologia ganhou força na Rússia. Abriram faculdades Hubbard e centros dianéticos por todo o lado, incluindo nas empresas públicas de armamento, como o Hangar IAC, que além de aviões civis também constrói aviões militares. Um telex da OSA encontrado na Grécia relata o seguinte: foi conseguido um bom apoio à dianética e à tecnologia Hubbard no chefe da fábrica de aviões IAC. Tem 200.000 trabalhadores e vamos abrir uma faculdade e um centro dianético. Por todo o país, funcionários, executivos e, em particular, gestores, terminaram o processo de auditoria que os questionou sobre os seus segredos pessoais, mas também profissionais. O culto guarda informações como estas e passa-as ao quartel-general em Los Angeles. Moscovo. Políticos de alto nível estão a lidar com a Scientologia. Estamos a caminho de uma entrevista na Duma, o Parlamento Russo. Os serviços secretos russos e o governo têm acompanhado as atividades da OSA desde os anos 90.
Вот здесь тоже есть определенный вопрос, когда возникают какие-то заведения на базе именно государственных предприятий, да если это еще военно-промышленный комплекс, то здесь задаешься вопросом, а зачем именно там создавать такие организации? И не связано ли это с желанием достать уже другую информацию, закрытую и, так сказать, информацию, являющуюся государственной или военной тайной. То есть, да, но это уже называется по-другому. Если люди хотят достать такую информацию, речь идет о, так сказать, действиях, nessumestimых с законом. Imagens dos serviços secretos russos, o FSB. A polícia e o FSB invadem um escritório da Cientologia. Tal como em Atenas, foram apreendidos centenas de ficheiros e dossiês da OSA. Coleções de informação sobre autoridades, grandes empresas e figuras públicas. O jornal alemão Berliner Zeitung revelou em 1998 que o antigo primeiro-ministro russo, Kirienko, tinha feito cursos de cientologia. Agora ele está à frente da Agência de Energia Atómica. As autoridades russas nunca deixam de ficar chocadas com a sensibilidade da informação. Eles falam em espionagem. Os registros encontrados mostram que o culto conseguiu infiltrar-se em áreas relacionadas com a segurança. Eles criaram faculdades Hubbard em fábricas públicas de armamento e em silos nucleares secretos. Mas por que motivo uma instituição que se descreve como igreja precisa de informações sobre instalações de armamento nuclear? Ну, конечно, организация, если организация всемирная имеет свои, так сказать, штаб-квартиры по всему ряду стран, в ряде стран мира, и главная из них находится в Соединенных Штатах Америки, совершенно очевидно, что вся информация, собираемая, получаемая такой организацией, конечно, оказывается и в Соединенных Штатах тоже. И надо понимать, что не было бы проблемы, если бы эта организация действовала. O FSB classifica a OSA como um serviço secreto estrangeiro hostil. A nossa pesquisa mostra que as autoridades na Rússia e na Grécia são duras com o culto e colocam proibições contra a cientologia vezes sem conta. Mas o culto permanece ativo em ambos os países. Como não houve resposta aos muitos pedidos de entrevista ao porta-voz da Cientologia Internacional, Tommy Davis, decidimos viajar para Hollywood para o procurar. Em Hollywood, vamos diretamente para o quartel-general da Cientologia. Chama-se Big Blue. Diz-se que cerca de 1000 cientologistas trabalham aqui. Tommy Davis deve estar algures. As ruas parecem desertas, há câmaras por todo o lado, até nas árvores. Todos os cientologistas recebem ordem imediata por pager para não terem qualquer contacto connosco. Os jornalistas, afinal, também são os chamados opressores. Ainda assim, tentamos na mesma. Hello, please, may we ask you a question? This is German television. I'm afraid not. And we want to know why you are, why nobody wants to talk to us here. Oh, I see. Okay, I got it. Please, what is the reason for that? Do Scientologists not talk to anybody? I'm sorry, I have to go. Please, German television. May we ask you a question? Why are you all hiding? Há seguranças por todo o lado que denunciam os jornalistas ao gabinete de imprensa. You know, we'll look at it and we'll be happy to help you. Okay, that's very good to hear. Yeah. Yes, we have already asked your office of public affairs, like Mr. Tommy Davis, to give us an interview, and I hope very much that we will succeed in
having him on the camera. Okay, well, you know what? He'll get back to you as soon as he has a chance to. But you know what? If you're walking around and disturbing the parishioners, it's going to make it that much tougher. Oh no, we don't want to to disturb the parishioners. Of course, we would not go into a Scientology church if there was one. But right. What do you mean if there was one? These are the churches right here. Não parece muito uma igreja. Faz mais lembrar uma empresa. Decidimos avançar. O quartel-general da OSA está situado uns metros mais à frente, na Hollywood Boulevard, no edifício de um antigo banco. Talvez encontremos lá Tommy Davis. Há câmaras por todo o lado e mal se vê uma pessoa. É aqui que Miscavige gera discretamente a sua rede de informadores, lobbyistas, advogados, agentes e detetives, com a ajuda de cerca de 100 funcionários séniores. The way the Scientology organization, the way OSA runs it, is they hire lawyers who then hire either another lawyer or a private investigation firm that then hires private investigators that come after ex-Scientologists or critics of Scientology. So there's many levels of organizations between you and OSA. So if you wanted to prove, well, this private investigator is working for a private investigation firm that's working for a lawyer, that's working for a lawyer, that's working for OSA. So they've been doing this for 50 years. Procuramos referências a Tommy Davis na internet. A cientologia limita o que se pode dizer, por isso ser o porta-voz não é uma tarefa fácil. Ex-cientologistas conseguem arranjar o número de telefone de Tommy Davis, mas as chamadas disparam sempre para o gravador. Perguntamos a ex-cientologistas onde é que ele poderá estar. As respostas são inequívocas. Imagens da residência do líder do culto, Miscavige, no deserto californiano. No meio está o chamado SPO, que ex-membros descrevem como um campo de reeducação para cientologistas de topo que caíram em desgraça. Estará aqui Davis. There were people, and myself included, the carpet in this place was indoor-outdoor carpet, had to roll up your pants and crawl around on your hands and knees on this carpet. Well, that sounds fairly innocuous, but what actually ends up happening is you graze and burn your knees and the palms of your hands. And then you end up with these bloody, burned knees and hands, and it's actually quite painful. But people were made to crawl around on their hands and knees as punishment for not having admitted whatever it was that they were supposed to admit. Embora há anos que haja relatos de abusos de direitos humanos, nunca houve uma rusga policial a estes edifícios. E quando a polícia faz perguntas delicadas, responda-lhes que toda a gente está ali de livre vontade e que não há queixas. Vezes sem conta, interrogámos-nos por que motivo a política americana tolera tudo isto. Enviámos 30 pedidos de entrevista a presidentes de Câmara, congressistas, senadores e antigos ministros. Nada de respostas. Resolvemos então fazer uma última tentativa numa Assembleia Pública do Parlamento em Los Angeles. O político responsável pela zona onde está localizado o quartel-general Big Blue está presente e qualquer cidadão americano pode colocar perguntas. Um pouco mais tarde, o assessor de imprensa informa o deputado Eric Garcetti do pedido. A reação é um pedido claro para que a nossa equipa abandone o edifício. É um facto conhecido em Los Angeles que os políticos locais protegem a cientologia. Encontramos outras ligações a políticos que chegam à Casa Branca. Foi durante o mandato de Bill Clinton que a cientologia conseguiu obter a isenção fiscal. Hillary Clinton promove muitas vezes organizações da cientologia, como a Narconon. Bill Clinton escreveu artigos na revista de cientologia Freiheit, em várias ocasiões, quando era presidente. Como pode isto ser explicado?
Há muito dinheiro em Hollywood, também para campanhas políticas. Este é um dos motivos para as várias ligações entre a cientologia, atores e políticos convergirem aqui. Em galas como esta é pedido frequentemente a cientologistas famosos e abastados para doarem para o baú de guerra. A maior parte não sabe o que a OSA faz com o dinheiro, mas alguns estão a começar a perceber. Estrelas de cientologia como o músico de jazz Chick Corea e a atriz Kirstie Alley fizeram parte da infância deste jovem. Tiziano Lugni. Hoje em dia, na comunidade italo-americana, ele é uma estrela. Como filho de famosos cientologistas, ele foi doutrinado desde muito novo. Ele diz que não sabia das violações de direitos. Então, em 2010, ele deixou a organização. Came out because I saw too many things that were a major departure for what I knew Scientology to be. And then within the church, I was still trying to fix it. You know, the overly asking for money, the overly lack of, compassion, and everybody was very much, and it was more like a Nazi kind of environment there. And I always hated it, and as you go along in Scientology, you try to justify it because there's this carrot of freedom that they always put in front of you. Tiziano filma os detetives da OSA. Ele já filmou e identificou mais de 70 pessoas que o seguiam. Mike and Mark. Ooh, you got a little camera. Well, see, this big guy was the same guy who was outside my house. Yeah? Yeah, with the little... Embora agora seja considerado um opressor pela cientologia, ele não se deixa intimidar. Quer contar ao público o lado negro do serviço de inteligência. Ele inverte a situação e vigia as pessoas que o vigiam. A nossa equipa acompanha-o. They're always in the same spots. Right now, it's pretty interesting because they might be in escape mode and hiding mode. Some really are really shy, like they don't like when you get close to them. The guy has a bandana that closes up, just making sure that you don't get his face, because I guess they'll lose their job if they're recognized. They can't be private anymore if you record them and put them on YouTube. Rapidamente ele encontra um. Está sentado no carro a fazer uma pausa. He's locking himself down. See, what movie is he watching? Hey, how are you? What are you doing down here? Esta tática de serviços secretos chama-se investigação pública. O objetivo é intimidar a vítima. You have a problem me watching you now? You have no problem watching me, so why should you have a problem with me watching you? You're getting money from a corrupted organization, man. How the hell do you sleep at night? They're doing human trafficking, slavery, forced abortion, beatings, violence. All right, have a good day. What a great day you're gonna have. Enquanto isso, Tiziano protegeu a sua casa com sistemas de alarme sofisticados e câmaras de segurança. Ele quer continuar, não quer ser silenciado pela OSA. But they should know that the money they're getting is money that have extorted directly from brainwashed people. They think they're saving the planet. While all they're doing, they're spending about $50,000 a day to follow me, Jason, Mike, Marty, around. Valores enormes para o serviço secreto perseguir os críticos. Esse é o lado negro da fachada cintilante. Desde que sigam as regras, as celebridades são convidados bem-vindos, como aqui, no Titan Meeting 2007. Eles são a principal ligação entre o culto e os políticos. Mike Rinder diz que é um negócio de benefício mútuo. There's always a quid pro quo for these things. There's always. So you want to have
Tom Cruise be your buddy for your next election, blah, 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 and come to your next fundraiser. You want to have John Travolta. And none of this is stated, but it's how everything gets done in Washington. Vamos para a última paragem, a cidade de Clearwater, na Flórida. É a meca dos cientologistas. Aqui o culto e a OSA quase que atingiram o objetivo. Um mundo em que só existe a cientologia. Clearwater era um resort popular na Flórida. Os habitantes dizem que agora a cidade está firmemente controlada pelo culto. Milhares de cientologistas de todo o mundo vêm ao Flag, o nome do quartel-general, para atravessar a ponte para a total liberdade mental. Eles fazem cursos muito caros e são auditados. Clearwater é a força vital da organização do culto. Aparentemente, a cientologia faz aqui cerca de 2 milhões de dólares a cada semana. O trabalho é feito por soldados mal pagos que dominam o ambiente. Um guarda quer livrar-se dos jornalistas e chama a polícia. Okay. I'm gonna call the cops and they can decide whether you're blocking or not. Well, ich sehe ja nichts. There's a Sea Org crew bus. Um pouco mais tarde, a polícia acaba por mandar parar os jornalistas. Is your last name Willibald? No, my last name is Nordhausen. Where's it here? Up there. Oh. Após serem minuciosamente examinados e prometerem não entrar nas instalações, a nossa equipa tem autorização para partir. Passamos por uns enormes complexos residenciais onde cientologistas fardados vivem em casernas. A segurança é semelhante à de uma prisão de alta segurança. Os cidadãos de Clearwater impediram a invasão dos cientologistas até meados dos anos 80. Mas não conseguiram fazer muito contra o poder financeiro do culto. A vida pública é determinada largamente pela cientologia. A política, a economia, a justiça e a cultura. Se há resistência, a OSA trata disso. There's a perfect example. In Clearwater, there was a judge who was very, very against Scientology. And Scientology had a function. They had a dance at their facility. And they invited this judge. And the whole purpose of this entire thing was to have John Travolta dance with the judge's wife. Everything was supposed to lead up to John Travolta going over to the woman and saying, hey, can I have this dance? And so now that judge can now tell everyone that his wife got to dance with John Travolta. Needless to say, that judge no longer was a threat to Scientology in Clearwater, in Florida. O município pagou um preço elevado. Como o culto não paga impostos, a cidade está falida. Os negócios fecharam um após outro. Quase ninguém quer continuar a viver neste ambiente orwelliano. Assim que os jornalistas saem do carro, seguranças ou funcionários da OSA seguem-nos e filmam. Um jornalista pergunta a um funcionário pelo chefe, o porta-voz, Tommy Davis. Where's the director? You can forward all your questions to Freedom Magazine. Are you a Scientologist? You can forward all your questions to Freedom Magazine. Are you a robot? You can forward all your questions to Freedom Magazine. Em Clearwater torna-se óbvio que a cientologia tem meios quase ilimitados para fazer todos os possíveis para garantir aquilo que o fundador do culto chamou de sobrevivência da cientologia. Meios ilimitados, isentos de impostos, para o Serviço Secreto de Informações. Scientology is a business. They're a multi-million dollar, maybe even a multi-billion dollar business. And in the end, whoever has the most chips on the table is the one who has the advantage. And I think Scientology, I think they practice that to a T.
Naquela noite deixámos a Meca dos cientologistas. As luzes nos escritórios estão acesas muito depois da meia-noite. Dizem que a OSA nunca dorme.